Oi, gente! Sintonia de hoje vai valer por 10. Porque o assunto que nós trouxemos é bem polêmico. Algumas pessoas falaram, Beth, mas você vai falar disso? O seu programa não é só de boas notícias? Sabe qual que é a boa notícia que eu vou dar para vocês? É que quem trai não fez nada contra a pessoa traída. Fez em favor próprio. E quem foi traído, muitas vezes, este ligeiro desconforto, mal, uma tragédia, como pode se achar, pode ser o start de algo muito novo, muito maravilhoso. Mas quem vai falar sobre isso é uma já querida que eu estou conhecendo hoje, veio de Maringá para falar com a gente e dar, assim, o seu parecer, a sua sabedoria e esclarecer muita coisa. Ela vai falar um oi agora e depois volta para mim. Por favor. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema com a nossa querida Beth Ripoli. Não, já nos encontramos em outro lugar, em outro tempo, né? Em outro tempo, quem sabe, né? Essa empatia que acontece com os meus convidados, eu vou te contar, é fabulosa, não é? Sim. E queria também agradecer que nós temos aqui o Jonas Souza, que não tem como dar um olá, mas ele está aqui nos prestigiando, que é de um site de relacionamento extraconjugal, que será citado aqui, vocês vão saber o que é. Então, o nosso tema é trair ou não trair, eis a questão, e eu vou perguntar aqui para a nossa convidada. Qual é a questão? Para que ou por que o ser humano trai? Então, acho que nós temos muitas questões a respeito disso. Eu diria assim, Beth, que numa traição, muitas vezes, não há a intenção de machucar, né, o seu companheiro ou a sua companheira. Mas, na prática, existe uma dor muito grande, um sofrimento muito grande que traumatiza a pessoa e que, infelizmente, depois, né, traz algumas consequências em relacionamentos que não tem nada a ver com isso, né, futuros relacionamentos. Normalmente, a traição vem por uma insatisfação dentro do relacionamento. Ou não apenas no relacionamento, mas da própria pessoa. Não existe casal que o casal está indo super bem, se dá bem na cama, mas ou a mulher ou o marido sente uma necessidade de dar uma escapadinha. Não tem isso em pesquisa? Olha, na verdade, assim, o que a gente nota muito, que mesmo que um casal se dê muito bem, tenha um bom entrosamento, isso pode acontecer pela falta da novidade. Veja bem, eles se amam. Eles se amam. Depois de ter terminado a paixão, que dura até 3 anos, mais ou menos, É uma fato, paixão. é fato. Eu isso podia falar que uma paixão dura 3 anos. Eu falei, ai, que dó. Depois vai construindo o quê? O amor, a paixão, que é aquela loucura toda, que é aquela energia sexual em pessoa, ela vai ficando um pouquinho de lado e entra a construção do amor, né? Que é essa ligação afetiva que as duas pessoas passam a ter. E aí, o que acontece nesse momento? As pessoas não sabem juntar afetividade com eroticidade. Né? Então, assim, elas aprendem a amar quem elas escolheram num momento mais erótico da vida, mas pela falta da educação sexual, que nós não tivemos isso na nossa vida, a gente não se entende aqui. Não há uma convicção maior que sexo está junto com o afeto. Então as pessoas separam e elas continuam querendo aquela novidade do início de um relacionamento, daquele momento da paixão. E é isso que dava arrepio, né? Frio na barriga, tem isso aí, não? E que quer transar várias vezes, aquela energia toda. E aí o casal fica desmerecido nesse momento. É por isso que muitas vezes acontece uma traição, mesmo quando a pessoa ama. Tá? Então, assim, muitas vezes não é necessariamente uma falta de caráter como a sociedade como um todo julga, né? Mas é uma necessidade do novo para a pessoa se manter ativa, inteira, que é uma coisa do ser humano. O que nós temos que lembrar sempre? Nós somos afetividade, espiritualidade, sociedade e somos também um corpo, o sexual. E nós temos que dar conta desse corpo. É matéria. E isso tem uma necessidade, sim. Claro que é aqui que vai comandar esse corpo. Só que nós não podemos deixar esse corpo, desmerecê-lo
como assim, a impressão sempre que dá é que quando fala em necessidade sexual, em prazer sexual, é uma coisa que pode ser posta de lado. E não é. Gente, nós somos uma matéria, um corpo. Quem que me representa? Eu, isso aqui, Eliane. Então, é a minha identidade física, né? Exatamente, identidade. Eu preciso pôr isso em prática, valer-me disso. Né? É uma necessidade, não tem como deixar de lado isso. Né? Então, as pessoas têm uma certa dificuldade de valorizar isso. Essa parte. Eu queria comentar por que a nossa convidada Eliane, tá? Eu aprendi a falar o nome dela agora há pouco. Por que ela fala com tanta propriedade? Ela, que eu acabei de esquecendo de comentar com vocês, ela é simplesmente psicóloga, sexóloga, psicoterapeuta de casais e ela é autora de 2 livros que eu achei fundamental. Olha só, Educação Sexual Começa em Casa. Fundamental, gente. Você deve ter, assim, ter encontrado muitos leitores por conta desse tema, não? Sem dúvida. Na verdade, esse livro veio justamente trabalhando com adultos com dificuldades na cama, de disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de desejo, dificuldade de chegar ao orgasmo. E aí eu vi que todas as respostas moravam o quê? Na infância, na adolescência, no início do relacionamento. Por falta de informação ou de bloqueios, né? Por falta de informação que leva aos bloqueios. Né? Então, mas também traumas, né? Sim, pode acontecer. Sim, é um conjunto. A criança bulinada, ela pode chegar na vida adulta e não conseguir se relacionar. Exatamente. Então eu percebi que morava ali e aí eu fui fazer esse... Esse foi o primeiro? Esse é o primeiro, né? Mostrando a importância da educação sexual lá dentro de em casa. Ah, tá. E esse, ó, na cama com a sexóloga. Então ela tem muita propriedade para poder estar falando sobre esse assunto. E o que é quando, por exemplo, ou o homem e a mulher, porque eu não estou dizendo que é o homem que traz mais, ela que vai contar depois. É o que ele busca fora de casa no sexo? É só o sexo por si ou tem algum outro componente? Olha, o que acontece, né? Então, assim, nós temos a Ashley Madison, que é a maior plataforma extraconjugal. Então, veja bem, aquilo que eu estava falando para você. Ashley Madison. Ashley Madison. Que é aquele rapaz, Jonas Souza, está aqui hoje representando. Ah, tá. Isso. Veja bem, dentro de um relacionamento, mesmo você amando o outro, essa questão do maior prazer, do desejo, né, que a gente estava comentando, das fantasias sexuais, elas vão ficando meio de ladinho, porque vão aparecendo outras coisas importantes, afetivas, que tomam espaço. E aí, lembrando que nós somos pessoas, né, com uma eroticidade, precisa dar continuidade nisso. Só que como existe o afeto, a pessoa não sabe lidar com isso, então elas vão buscar isso em algum lugar. Mas elas não querem trair o outro, elas não querem machucar aquele que ela ama, né? Sendo ele ou ela. Então elas buscam nesse site, que é o maior site de relacionamento. Discretíssimo. Com certeza, você pode entrar com um nome fictício, com uma imagem embaçada, com algum adereço que te camufla, né? Enfim, busca lá um namoro, um envolvimento, sabe? Uma coisa que você pode ser você inteira, autêntica. Aí, lá eles falam da fantasia real que passa pela cabeça, o que gostariam de fazer na cama. E sabe qual que é a curiosidade maior, que foi uma pesquisa da Ashley? Justamente que as pessoas neste site, elas se mostram muito mais aventureiras sexualmente. Do que em casa? Do que em casa. Na cama é uma coisa, né? Ali, basicamente, papai e mamãe. A mãe dos filhos, né? O pai também, que é honrado e tal. Mas lá no site eles são homens e mulheres, inclusive, altamente aventureiros, né? Que gostam de sexo e que são eles sempre fazem fantasias, que buscam o parceiro dentro de casa e cheios de fantasia, e por eles transavam praticamente todos os dias. Então, olha a diferença. O que é em casa não bate com aquilo que é lá no fora. Site. E aí, o que é de fato o verdadeiro? Normalmente, quando você tem liberdade em falar com uma pessoa que você não está sendo identificado, você é muito mais você. Não tem mais comprometimentos, né? Do dia a dia, né? E o site possibilita isso, em você ser autêntico, o que é de fato. Né? Eu acho isso muito, muito bom. É uma opção para quem não está assim, completamente satisfeito em casa e não quer desmanchar o casamento. Agora, uma pergunta. Uma pessoa que procura esse site,
ela está correndo um risco, não está? Que ela pode se apaixonar, não pode? Sempre, né? Se envolver Existe com um outra risco. pessoa, sendo virtual ou de qualquer outra forma, se corre um risco. Tá. E essa pessoa que traz, seja ela homem ou mulher, ela busca também uma conexão emocional, ou ela quer só a cama, aquilo lá, vai lá, faz, tá pronto. Veja bem, ela quer a cama, sem dúvida, porque é isso que está faltando em casa, né? Entre quatro paredes. Só que para chegar nessa cama, existe todo um envolvimento em mostrar quem eu sou, ou pelo menos de quem eu gostaria de ser. Então eu me apresento lá, né, com todas as minhas fantasias, que é isso que eu estava falando. Às vezes você é muito mais real, porque você está inteiro ali com aquilo que está aqui, o que eu gostaria de ser, meus sonhos, meus ideais, as minhas vontades. Então a pessoa está completa, está inteira, né? Uma vez eu conversei com uma pessoa que ela confessou que ela estava traindo, e eu falei, mas pra quê? Se tem uma pessoa tão legal na tua casa, você, eu tenho vontade de conversar, de falar mais de mim, e lá em casa eu não tenho essa oportunidade. Exatamente. Gente, vamos ouvir mais o nosso marido, mais a nossa esposa, ou que não seja, né? Seu ficante, né? O não diálogo, né, é Beth? importante, né? Ele é fundamental em tudo que a gente vai fazer. Né? Essa comunicação, ela tem que acontecer. E o sexo tem que ter essa conexão, né? Inclusive, Você não tem lá diálogo? na cama Na tem hora? que ter o verbal. A gente tem que desenvolver isso. Mas eu não consigo fazer isso. Então, faça através das mãos, conduza o parceiro, indicando onde é que ele tem que ir, aonde ele tem que ficar mais, onde é que ele tem que tocar. Então, assim, mesmo a comunicação não verbal, quando, né, não se consegue falar, ela tem que existir, porque isso vai conseguir fazer o quê? A interação, o envolvimento do casal. E com toda certeza, quanto mais se explora na cama, mais chance de ter Vai o ficando prazer melhor, né? sexual. Muito mais. Você, como atendendo casais, qual a maior queixa? É do homem que se queixa que a mulher não tá afim, que fala que tá com dor de cabeça? Um detalhe, eu nunca tive dor de cabeça, tá? Nos meus 2 casamentos. Perfeita. Tava sempre ali. Isso. Não é? Opa. Sexo é vida, não tem uma propaganda que fala sexo é vida. é vida. Nossa, é a seiva da vida. É o homem que se queixa mais da mulher ou a mulher que se queixa que o homem não tá nem aí, não tá afim? Não, ainda infelizmente, que os homens se queixam mais da falta do desejo da mulher. Mas pasme agora, Beth. Conte tudo. Pela pesquisa da Ashley Madison, para cada homem no Brasil existem 2,5 mulheres. As mulheres no Brasil, elas estão se aventurando. Elas estão indo para frente. Casadas, né? Porque esse site é uma plataforma de casos, exatamente. Então, assim, pessoas casadas. Eu vejo isso como uma coisa boa, porque elas estão se envolvendo mais, né? Elas estão se possibilitando. Se permitindo. Se permitindo, né? Porque, na verdade, olha, a infidelidade, a traição, ela sempre existiu. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Só que fica tudo quietinho, tudo escondidinho, todo mundo bancando o bonzinho, mas que na realidade todo mundo é hipócrita. Porque isso acontece. Então, assim, já me perguntam, mas então esse site extraconjugal, ele facilita, ele está incentivando? Não, ele não está incentivando, ele só está mostrando a realidade entre os casais. Entre os casais insatisfeitos, entre as coisas que acontecem de fato e que muitas vezes as pessoas não têm coragem de assumir. De admitir, né? Ou seja, de falar para o outro o quanto está insatisfeito Vamos no fazer uma coisa relacionamento. diferente hoje, né? De erotizar o quarto, né? Não, tá sempre ali no mesmo quartinho. Vamos para um motel? Vamos lá pegar uma cadeira erótica? Pegar umas algemas, uma venda nos olhos e um colar de pé. Vamos pegar o Kama Sutra e ver umas posições que a gente não fez ainda? Vamos... Né? Na nossa vida, a gente não tem uma Bíblia para encaminhar o nosso espiritual? Temos. Pois é, o casal né, tem que ter um Kama Sutra para ir lá e entender um pouquinho de como é isso, né, de quantas posições ele ainda não fez e quanto ele está disposto a fazer e o que ele vai descobrir ali. Olha que interessante, que bela ideia. Sabe o que eu queria fazer um comentário? Esse programa Sintonia, ele se pauta por boas notícias. E alguém vai falar assim, nossa, mas você está aqui falando de uma plataforma de casos extraconjugais e pessoas casadas, falando de trair e não trair. Isto aqui é educativo. E pode ser que com as pessoas assistindo, muito mais gente vai ter oportunidade de extravasar algo que está lá implodindo, que não teve iniciativa, para poder ser mais feliz. Inclusive, eu ouvi uma vez
uma pessoa, uma médica, que eu admiro muito, que ela disse o seguinte, às vezes uma relação, ou de um ou de outro, extraconjugal, pode depois vir para o casamento com um gás, uma energização daquilo que podia estar sem graça. Isso é um fato? Isso Acontece? eu já já tive muitos pacientes que me Que relataram depois isso deu uma dentro melhorada? exatamente, dentro do consultório. Vamos falar português, ela deu ciúme e deu tesão, é isso? Exato, junta aquelas duas coisas, né? Então cria uma energia e essa energia também no sexual. Então a pessoa que estava apática sexualmente, ela desenvolve, né, uma energia sexual muito alta e ela passa a ter tesão, literalmente, e fazer sexo com muito mais vontade dentro de casa. Então, assim, existe a dor, o sofrimento? Existe, mas existe o tesão aliado a tudo isso. E casamentos são salvos, infelizmente, com uma dor grande dessas. É mesmo? É? Porque o que a gente indicaria como profissional da área? Que tivesse o diálogo, que eles fossem caminhar juntos na construção do prazer, né, na inovação. Novas situações. Na inovação, exatamente, e tantas coisas aí. Mas ainda não se sabe Se vai funcionar. Não, ainda não se sabe conversar, né, numa boa sexualmente. Já ficam um acusando o outro, já ficam ali na desconfiança, já começam a... Enfim. E aí a coisa não anda. Então, aí fica todo mundo quietinho, todo mundo toma suas atitudes da forma que é possível e traz esse sofrimento posterior, mas que em alguns casos, ou diria É salutar. Assim, é saudável. Acontece e tudo isso, melhora-se. Será que eu posso fazer uma pergunta aqui no ar sem te constranger? Você pode dizer não ou sim, tá? Você já foi, Eliane? Você já foi traída? Olha, Beth, eu nunca fui traída. Nossa, graças a Deus, não sei, assim, de fato, na minha pele o que é isso. Mas já acompanhei muitos casos de muito sofrimento, né? De pessoas que foram. E eu sempre agradeci por eu não ter, né, passado por isso. Mas toda vez que um paciente meu falou, né, que era traído e estava lá naquela situação, eu me punha no lugar. Como eu reagiria frente a isso? A isso. Né? Porque é uma dor imensa, né? Dói demais. Agora, você, amiga, já foi traída? Conte tudo. Eu tava imaginando se ela ia fazer essa pergunta pra mim. Bom, eu como me sinto aqui na frente da câmera e com os meus internautas super à vontade, eu vou confessar, não, eu vou contar pra você que eu tive 3 traições na minha vida dos 3 homens da minha vida. Aí vão falar assim, nossa, você já teve 3 homens? Calma, Beth. Eu tive meu pai, que me traiu nos meus valores, porque ele falava uma coisa e agia diferente. Ele me falava que não podia mentir, não podia enganar, não podia isso, e ele era super família, gente. Ele tinha 3 ao mesmo tempo. Família mesmo, super família, né? Eu discordei dele na época, assim, hoje eu abençoo, porque se ele não tivesse sido bem mulherengo, eu não teria os irmãos maravilhosos que eu tenho hoje. Já é um fato. Então, isso aí está completamente resolvido. Aí, casei, tive um segundo marido que... Se ele me traiu com alguma mulher, não sei. Mas ele me traiu também nos meus valores. Você vê como a gente vai atraindo coisas pares, né? Ele me traiu em valores. Mas está resolvido, é o pai dos meus filhos, amo de paixão, abençoo, tá tudo certo. E o meu último ex-marido, que é o último mesmo, porque eu não quero nunca mais casar, tô tão bem sozinha, tô me divertindo tanto. Esse aí me traiu de fato, e aí eu confesso pra você que foi meio chocante. Porque assim, eu imagino que até pra trair, tem que ter dignidade. Tá, você vai lá, dá uma escapadinha, uma outra escapadinha, repete e tal. Mas você ter anos e anos um amante, que nome você vai que se dá? Um caso? Com alguém que frequenta a tua casa. Leva para viajar para Europa, passa um mês lá. Leva na sua cama, no seu sítio. Aí já não é trair com dignidade. E eu falo isso porque também está resolvido aqui. Você perguntar para mim, sofri? Claro, eu tive uma decepção enorme, só que não foi por isso que eu separei. Eu já estava separada quando eu soube. Porque provavelmente, se eu tivesse ainda casada sabendo disso, a dor ia ser muito maior. E pensando que houve uma separação, já devia estar separada emocionalmente antes da separação de fato, a de corpos, né? Você matou, por isso que você é psicólogo, né? Você matou mesmo. Eu estava há anos me preparando emocionalmente para me separar. Só que ele tomou uma atitude e
antes de eu ter tomado essa atitude, ele tomou. Ele falou, tô indo embora porque o casamento acabou. Eu só não dei uma festa porque eu sou educada, respeitosa. Mas você sabe que agora é moda dar uma festinha. É do festa mesmo que jeito acabou o que casamento. do mesmo jeito que se faz aquela festança Não quando é? começa, por que não quando se livra? Não é? Eu chamo de livramento. Pela primeira vez, com a minha idade, que vocês não vão fazer conta, eu estou comigo e Deus. E eu estou na melhor companhia, porque eu não brigo comigo. Então, tá super bem. Então, essa traição realmente não é um troféu que eu levo no meu currículo por parte do meu ex, que eu quero compreender. Ele não fez contra mim, ele fez a favor dele. Ele poderia ter só sido um pouquinho mais respeitoso. E a minha ex-amiga também poderia ter sido mais respeitosa. Mas, como a gente não deve julgar, fizeram porque quiseram, tá? Então, tá tudo certo. E eu sou, assim, uma pessoa que realmente acho que a pessoa se trai. Você sente maior tesão por um cara. E você não vai estar com ele. E você sofre, fica lá enrolando. E aí, você tá traindo quem? Você! Não é fato? Não tem gente que contrai uma doença por conta disso? Sem dúvida nenhuma, né? Você falou uma coisa muito importante aí, né? Da sua amiga que te traiu, né? Com o seu marido. Mas, amiga e cliente ainda. Eu parei de atender a empresa porque ela não me chamava mais. O que é interessante com esse site? Porque ele tira justamente a infidelidade do meio familiar, da convivência. Verdade. Porque você vai entrar num site extraconjugal, você não vai saber onde é que essa pessoa mora, ela está distante ali, ou claro, pode saber também onde, mas fora do teu ciclo, né, da sua convivência. Então, assim, esses desafetos que a gente colhe, né, na vida por causa de traições, e aí não são só traições sexuais, mas em várias outras, profissionais, etc. Sim. Sai desse meio, desse ambiente, né, familiar. E quem que trai mais? É o homem ou a mulher? Olha, tem estatística pela... De maneira geral, ainda são os homens, né? Por isso que eu antes vibrei um pouquinho que no site da Ashley, né? Na verdade, a mulher está se pronunciando mais, está bem mais do que o homem. Mas nas pesquisas, né? De maneira geral, na prática ali, o homem ainda está ganhando. E a Ashley, ela tem pesquisas interessantes, né? Eu estou até vendo aqui, ó, de acordo com ela, 77% das mulheres e 71% dos homens, a conexão emocional é a chave para um ótimo sexo. É aquele olho no olho, olha, eu gosto que você pegue aqui, né? O que você está sentindo? Não é chegar lá, põe lá dentro e acabou, né? É isso? Sem dúvida, na verdade, todo esse namoro, esse ensaio para o namoro, esse envolvimento de duas pessoas, né? É o que faz vir o tesão, né? É o que faz o corpo responder, né? Ir lá para uma rapidinha, em vez em quando... Pode ser bom, né? É bom, né? Dá uma apimentada no relacionamento. Agora, aquela coisa mais frequente um pouco, tem que ter todo, né, esse ritual de abraçar, de beijar, de passar a mão, de passar a linguinha e por aí por diante. Tá certo. Você é nova, você não vai se lembrar de um filme chamado La Belle de Jour, com a Catherine Deneuve, é do meu tempo, que era uma das mulheres mais lindas do mundo, né? Ela não se relacionava bem com o marido, sexualmente, mas ela saía, por isso era La Belle de Jour, ela saía todas as tardes e tinha, assim, relacionamentos sexuais dos mais variados. Isso acontece, por exemplo, da mulher ser bloqueada em casa com o marido, mas de repente ela arruma alguém da Madison, né? e ela se soltar? Pode acontecer? Pode acontecer, né? Porque E o que justifica esse comportamento? Exatamente aquilo que a gente estava conversando. O marido bloqueia. Não sabe lidar com o afeto, né? Com aquele envolvimento do dia a dia. Né? Então, assim, essa questão do desejo, né? do se sentir mais selvagem, mais sexo mesmo, pode com o amante, com aquele que você vê em vez em quando, aquele que não te conhece lá dentro do banheiro, hora que vai dormir, escovando os dentes, comendo, né? Então, assim, separa isso, né? Uma coisa fica... Então, assim, é possível acontecer. Não é com um grande número de mulheres, né? Então, mas acontece. Acontece. Então, agora eu vou continuar dando o meu depoimento. Assim, eu tive uma mãe que me passou que sexo era chato.
Ai, que dó, gente. Durante um tempo eu achava que era, mas depois eu mudei, graças a Deus, né? É a concepção. Né? É, por isso que você fala da educação. Da importância disso. Da importância de começar a educar. Dentro do seio familiar, né? Começar a falar em sexualidade. A educar em casa. Hoje, você como sexóloga, atendendo casais, você tem muitos casos de homens que não se satisfazem plenamente, tem ejaculação precoce ou não tem, e mulheres que não atingem o orgasmo? Sim, esse é exatamente o meu público, né? Ah, é? Muitas mulheres não atingem o orgasmo, até porque o homem é muito rapidinho. Foi lá, gozou, e aí? E aí eles ainda têm muitos homens egoístas, mas esse número está mudando bastante. Porque eles estão dando atenção para o prazer da mulher, mas ainda não é o suficiente. Então assim, aí eles gozaram, eles saem de cena, e aí a mulher não consegue chegar ao orgasmo. Então, muitas mulheres... né, estão com esse quadro de anorgásticas, ou seja... Anorgástica, isso não é outra palavra nova. que não tem orgasmo, não porque elas não tenham potencial para isso, mas porque os seus pares têm ejaculação muito rápida. Ah, tá. Então tem que começar tratando o par. Exatamente, o par. E muitas vezes o homem. Então muitas mulheres chegam lá no meu consultório falando que não chegam ao orgasmo, aí eu tô ouvindo a história... Aí eu convido o respectivo marido para vir fazer uma sessão também, né? Para eu poder por quê. e trabalhar com ele, né? E aí, eu trouxe já 2 ou 3 vezes um casal que eu amo, que é o Mundo Tantra, é a Bia Neppel e o Clayton, e eles são profissionais tântricos. Sim. O Tantra ajuda, não ajuda? Ajuda, sem dúvida. Deveria, sim, ser matéria obrigatória nas escolas, aula de sexo tântrico, porque é uma das coisas mais maravilhosas que eu já tive acesso. Eu acabei fazendo curso, fui lá na Paraíba estudar com eles, tudo. Eu achei que isso, além de otimizar o orgasmo, porque desperta sensações que você não tinha. Sensações incríveis. Desperta o homem para o que ele... Porque a mulher parece que ela tem mais facilidade de ir lá buscar onde está o prazer do homem. E o homem já não tem tanta paciência, pelo menos as experiências que eu tive. Quer dizer, agora já mudou, tá? Não tô reclamando não, hein? Que fique bem claro. Que fique bem claro. Então, assim, o Tantra, a massagem tântrica, o sexo tântrico, veio trazer um pouco de mais sexo saudável, não veio? Sim, na verdade, a prática em si, o despertar das sensações do corpo. Eu só diria uma coisa, não na escola nossa que a gente conhece, mas que tivesse uma escola regularizada para a gente desenvolver a nossa sexualidade. Porque olha o que acontece hoje. Como a família não dá conta do recado em fazer a devida orientação, né? As mídias hoje estão fazendo, né? Estão trazendo esse tema à tona, estão discutindo. E que bom, porque isso que nós estamos fazendo aqui é saudável. E esse aqui é uma sexologia educativa. Sim, sim. Né? Nós estamos trabalhando, levando a informação, levando o conhecimento do como teria que ser. Por que que a gente tem tantos homens e mulheres com disfunções sexuais, sofrendo lá na cama? Justamente porque não tem essa abertura de falar. Né? Então, assim, a família não falou, o pai, a mãe também, eles não são os culpados. Não, eles não tiveram, também não tiveram, né? Não tiveram e vão reproduzir da forma que não tiveram. E assim, gerações e gerações sofrem com essa questão, né? Mas hoje, né, as redes sociais, de maneira geral, estão possibilitando um pouco mais isso. Isso, né? Agora, já imaginou se tivesse uma escola voltada para isso, para ensinar, né, desde as primeiras necessidades? Olha, aos 2 anos de idade, uma criança pode ser orientada na questão sexual. Ah, Eliane, mas o que vão falar para uma criança de 2 anos? Primeiramente, vão nominar, né, os nomes próprios, né? Sim, por se ela exemplo, pode pegar no nariz, ela pode pegar na boca, ela pode pegar lá e não ser pecado. Exatamente, né? Pode pôr a mão na sua própria vulva. Ela nem sabe. Hoje a mulher, a maioria das mulheres, não sabem que o seu sexo chama de vulva, né? Chamam de xoxota, de periquita, de xerereca. Tudo. Se a gente ficar aqui, olha, tem infinidade de nomes. Quer dizer, não assumem o próprio sexo. É como se fosse feio, gente. Isso é a primeira coisa que a gente precisa aprender, é nominar devidamente o seu próprio corpo. É um respeito que nós temos com a nossa sexualidade. Sem dúvida. Isso é bonito, todos nós somos seres sexuados. E isso é digno antes de tudo. Eu existo, você existe, o Jonas existe, qualquer pessoa existe por causa do quê?
Exatamente. do sexo. Se não fosse o sexo, a gente não estaria aqui, né? Exatamente. Então, isso é algo de muito valor nas nossas Que sirva vidas. para as mães que estão nos ouvindo, que assim, o menino, se ele se trancar no banheiro, ninguém vai falar, sabe o que você está fazendo aí? Se uma menininha for se trancar no banheiro, o que você está fazendo aí? Sai logo. Se ela está com a perninha mais aberta e pondo a mão ali, já vão, tira a mão daí. Agora o pai vai achar uma graça que o garotinho está se tocando. Então, isso precisa mudar. Precisa mudar. Que é o mundo machista em que vivemos, né? Uhum. O homem pode sexualmente se expor. Tanto que hoje a gente já tem algumas charges, né? Porque assim, a mulher, se ela transar muito, olha, você tem que cuidar, porque senão você vai ficar larga. O homem, quanto mais transa, nossa, mais ele é bom nisso. Só que se a gente espalhar nesse mundo hoje, Beth, que se o homem, quanto mais ele transa, que o Jonas não ouça isso. Agora você vai bater em nós. Ele fica com o pau fino, porque vai gastar, porque ele tá usando muito, né? Fato. Não é fato. Primeiro que não é verdade, não é real, né? Não, é tudo uma brincadeira. Claro que não é. Não, alarga, ao contrário. Mas seria a mesma coisa que ela ficar mais fino. Mas é uma forma de reprimir a mulher falando que ela vai ficar... mais larga. Na verdade, a tendência é ela ficar muito mais justa. Elástica. Exatamente, porque ela está Exercita. exercitando essa musculatura íntima, porque quando faz sexo, se trabalha isso, né? A mulher que não faz vai perdendo toda a massa nessa área, afina as paredes vaginais, atrofia, né? Quer dizer, então é bom usar, né? Tem que usar, não é bom, tem e se que. não tiver um parceiro, entra nesses sites de brinquedinhos e arruma um. Isso é fato, não é? Eu acho que tudo é válido quando a gente está em busca do próprio prazer, sempre com muito cuidado e com respeito. Você sabe que a nossa hora passa pra caramba, né? Voa! Não, que pena. Eu, infelizmente, tenho que dizer que nós estamos terminando aqui o nosso programa e eu tô adorando esse assunto. Eu vou querer que você volte, porque tem muitas outras coisas. Por exemplo, quero que você venha falar sobre o seu livro. Tá. E eu acabei de fazer um convite para ela. Eu estou escrevendo o livro #Atitude é Tudo e eu vou ter a satisfação de ter a Eliane no meu livro, que vai ser lançado esse ano ainda. Então, com você vai fazer todo prazer. Você pega, vem pra cá de novo e vamos melhorar esse mundo aí, fazer as pessoas se conhecerem mais. Isso não é apologia à traição, mas é uma apologia ao seu bem-estar, ao seu prazer, tá? Isso, perfeito. Super obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Jonas, obrigado. Hoje foi válido demais você estar aqui com a gente, viu? Agradecemos também como é que eu estava falando errado aquela hora, né? Ashley Madison, maior plataforma de casos de, como é que chama? Extraconjugais. Relacionamentos extraconjugais. Não tô falando que você vai lá, não quero arrumar problema com a sua família, mas dá uma espiadinha. Querida, super obrigada. E eu te dou, você vai me levar pra casa. Eu vou sim. Com a música que fala da mulher que luta, que ousa e que vence. Yes! Até semana que vem, hein?